A Bíblia sendo aberta, Cristo sendo proclamado, vidas sendo transformadas pela graça. Você está convidado. Assista o culto completo agora. Segundo Samuel 24. Esse é o mesmo texto de 1 Crônicas 21. Mas eu vou ler em Samuel, 2 Samuel 24. Aí, você já sabe, você vai deixar a sua Bíblia aberta em 2 Samuel 24, vai fechar os seus olhos e vai orar mais uma vez. Você vai pedir ao Senhor para falar com você através desse texto, através dessa palavra. Segundo Samuel 24. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, Deus bendito, toda glória, honra, todo louvor, tudo seja para o Senhor, Santo Deus, porque o Senhor é digno. Obrigado, Santo Deus, porque o Senhor nos dá esse privilégio tão rico, tão precioso, de podermos nos reunir aqui para adorar o Senhor e para ouvir o Senhor falando conosco. E é isso que nós vamos fazer agora, Pai, buscar te ouvir. Faremos isso lendo a Tua palavra e nela meditando. Deus, no nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Não nos deixa sairmos daqui sem te ouvir, Santo Deus, sem sermos alimentados pelo Teu Espírito e a Tua palavra. Fala conosco nessa noite, Pai. Fala com cada um. Os corações sedentos, fala com esses, sacia-os. Os que estão indiferentes, estão frios, ainda assim, fala a esses também, Santo Deus. Nos abençoe de tal forma que ninguém saia daqui nessa noite sem te ouvir, sem ser abençoado pelo Senhor. No nome santo do Senhor Jesus, amém. 1 Samuel 24, eu leio aqui a partir do versículo 1, onde a palavra do Senhor nos diz assim: Mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel, e incitou Davi contra o povo, levantando a fazer um censo de Israel e de Judá. E se alguém está acompanhando em 1 Crônicas 21, já está achando que sua Bíblia está errada. Não está, não. Eu vou explicar. Então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: Vão por todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e contem o povo, para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei: Que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e sobre a dos comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. E atravessando o Jordão, começaram em Aroer, ao sul da cidade, no vale. Depois foram para Gade e de lá para Jazar, Gileade e Cádiz dos Hititas. Chegaram a Dan-Jaã e às proximidades de Sidom. Dali seguiram na direção da fortaleza de Tiro e de todas as cidades dos heveus e dos cananeus. Por último foram até Berseba, no Neguebe de Judá. Percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. Então Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens habilitados para o serviço militar e em Judá 500.000. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: Pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque eu cometi uma grande loucura. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado ao profeta Gade,
vai dizer a Davi: assim diz o Senhor, eu estou lhe dando 3 opções de punição. Escolha uma delas e eu a executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou: o que você prefere? 3 anos de fome em sua terra, 3 meses fugindo de seus adversários que o perseguirão, ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem, diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia, mas eu prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado, e morreram 70.000 homens do povo, de Dan a Berseba. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, a capital, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Então, esse povo, eles não passam de ovelhas. O que eles fizeram, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: vai e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o jebuseu. Davi foi para lá em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. 20. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei, rosto em terra, e disse: porque o meu senhor e rei veio ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar a sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: o meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador, e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu te dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna: não, eu faço questão de pagar o preço justo. Eu não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. E eis aqui mais um dos momentos problemáticos de Davi. A gente pensa que foi só aquele lá com Batseba, né? Mas nós que já estamos nessa jornada com Davi, vimos que vários outros momentos conturbados enredaram a vida do homem segundo o coração de Deus, e eis aqui mais um. Davi mandou que levantasse um censo geral do reino. Mas aí onde é que está o problema nisso aqui? Já que os governantes, no geral, eles fazem isso. Isso é normal. Os governos atuais fazem isso no mundo todo. Os reinos no mundo antigo faziam isso. Levantar um censo é sinal de prudência, de boa governança. Você saber o tamanho da sua população, para você medir, reavaliar, recontabilizar os impostos que devem ser cobrados, para depois, com muita boa intenção, redistribuir a renda para o povo, como sempre aconteceu e continua acontecendo. Isso é normal, é uma boa intenção, coisa de boa gestão. E aqui está Davi, ora, um governante dentre tantos, levantando um censo, fazendo o que bons governantes, bons administradores devem fazer, mas quando Davi faz isso, ele entra em problema sério contra Deus. Qual é o erro de Davi? Qual é o pecado de Davi em recensear o povo? Esse censo aqui não é um censo econômico, como aquele que estava acontecendo lá nos dias em que Jesus nasceu. Você se lembra? Os pais de Jesus eram lá de Nazaré, lá do estado da Galileia. Mas Jesus nasceu na Judéia e os seus pais tiveram que ir para ali
com Maria, gravidíssima de Jesus, no final da gestação, porque eles foram forçados por um censo decretado pelo imperador. Todo o império teve que ser recenseado. Aquele, mais especificamente, era um censo econômico. Eles queriam saber o tamanho da população, a renda do povo, para que os impostos futuros fossem determinados. Acontece que esse censo aqui, ele não está sendo feito por administradores. Você percebeu quem foi que Davi mandou fazer o censo? Joabe e os seus comandantes. O general do exército e todos os alto-oficiais, eles é quem receberam a ordem. Portanto, era um censo militar. Davi queria saber o tamanho do seu poder. Davi estava interessado em saber o tamanho da força militar que ele havia formado. A quantidade de homens que estavam à sua disposição para empunhar a espada e, inclusive, darem as suas vidas em favor das causas de Davi. Ele que começou lá como um soldado de Saul e que cresceu naquele exército, e depois que, quando foi perseguido por Saul, foi ali no deserto, em fuga, conquistando, atraindo homens que estavam com problema com os governos locais. Ele tem toda a sua trajetória ligada a exércitos, à vida militar. Agora ele está aqui, anos depois, no seu reino, querendo saber a força do seu braço. Qual o tamanho de Davi perante o mundo? Com quais outros reinos ele pode lutar? Em quais guerras, se ele entrar, ele vencerá e para quais ele precisará se preparar melhor? Enfim, depois de todos esses anos, esse rei militar conseguiu chegar a que tamanho? São quantos os homens de 20 anos acima têm condições de levantar a espada e bradar em nome de Davi, em nome do rei, em nome de Davi? É isso que ele estava querendo saber aqui. Parece que estava tudo bem, mas aí nós já estamos vendo que não estava. Isso porque quando nós lemos esse texto em Samuel e lemos o mesmo texto lá em 1 Crônicas 21, nós vamos notar que tem 3 forças agindo para que esse censo acontecesse. A primeira força é o coração humano do próprio Davi. E nesse caso aqui, um coração acalentando pecados ocultos. Mas uma outra força que está agindo por trás desse censo é o próprio Satanás, que conhece muito bem as mazelas do coração humano e que, nesse caso aqui, conhecia as más intenções de Davi. E a principal das forças que conduz todo esse processo é o Deus que sonda tanto o coração do rei, quanto conhece as intenções de Satanás. Essas 3 forças estão atuando para que esse censo aconteça. O coração pecaminoso de Davi, o coração malicioso de Satanás, o coração do Deus benevolente e onisciente que estava por trás de todo esse projeto. Como eu disse, lá em 1 Crônicas, e caso alguém estava acompanhando a leitura nesse próprio texto, pode ter achado que a sua Bíblia estava com problemas, caso você não conheça esses 2 textos. É porque se em Samuel nós vemos Deus incitando Davi a levantar o censo, em 1 Crônicas nós temos Satanás incitando Davi a realizar essa obra. E não são 2 censos distintos, é o mesmo censo. Samuel dizendo que Deus levou Davi a levantar esse censo, e aqui em Crônicas, Satanás sendo apontado como aquele que inspirou, que moveu Davi a realizar aquela façanha populacional militar. E não existe uma contradição aqui. Muitos inimigos da Bíblia usam classicamente esses 2 textos para dizer que existem erros nas Escrituras. Mas não é isso que está acontecendo, como nós vamos entender aqui. Satanás, rondando como aquele leão ávido por nos devorar, ele sabia que, como nós, Davi também, ele podia ser tentado pelas suas vaidades, pelos seus orgulhos, pelas suas soberbas, pela sua falta de fé,
pela sua falta de confiança em Deus e pela confiança na força do seu braço. Satanás sabia que, assim como nós, Davi também podia ser tentado por esses males. E ele fez aqui com a intenção de fazer mal, não apenas para Davi, mas ele incitou Davi para tentar atacar todo o país. Satanás, ele não te odeia única e exclusivamente. Ele te odeia também. Mas sempre que ele tenta te destruir, ele faz isso também para afetar o corpo de Cristo. Ele não pode tocar em Deus, mas ele faz males à criação do Senhor. E ele odeia o povo de Deus, como ele já odiava aqui, como ele sempre odiou desde a criação, e ele continua nos odiando enquanto povo de Deus que somos. É como se, por exemplo, alguém faz mal para você, é doloridíssimo isso, mas se alguém faz mal para o seu filho, você triplica essa dor por quantas vezes? Um mal intentado contra você, nem sempre você se defende, mas toque num fio de cabelo de um filho seu. Satanás não pode fazer nada contra Deus, mas algumas vezes ele fez mal contra os amados do Senhor, e o Senhor, ele permitiu para que o fosse, para que assim fosse, para o cumprimento dos seus propósitos. Então ele age em Davi para tentar ferir todo Israel. O Senhor, Satanás, quando ele te leva a ser tentado e a pecar, ele sabe que os seus pecados não prejudicam somente você. Eles sempre prejudicam a sua casa, eles sempre prejudicam a igreja do Senhor, o povo do Senhor. E aqui está Satanás, que conhece Davi, porque ele é como o leão ao nosso derredor, ávido por nos devorar, sabendo das suas tentações, o leva a pecar contra Deus para prejudicar toda a nação. De outro lado, em 2 Samuel, nós vemos Deus bravo com Israel e Deus levando Davi a fazer o censo. Como eu disse, parece uma contradição bíblica, mas não é. Isso porque uma das regras de hermenêutica, uma das regras de interpretação bíblica mais importantes, diz que quando dois textos na Bíblia parecem contraditórios, eles não se contradizem, eles se complementam. Estuda os dois que parecem se contradizer e você vai perceber que os dois juntos nos apresentam uma verdade maior do que os dois sozinhos. Então, o que é que nós temos aqui nessa aparente contradição bíblica, mas que na verdade é uma complementabilidade bíblica, é a Bíblia se complementando. 1 Crônicas e 2 Samuel 24 se complementando. Deus estava querendo disciplinar o seu povo. Deus estava querendo disciplinar Davi por causa de pecados ocultos. Deus sabia da vaidade, da soberba de Davi, ali naquela fase da sua vida e do seu reino, e Deus conhecia a astúcia e as más intenções de Satanás, que podia agir contra Davi e que podia agir contra Israel. E aí o Deus soberano, o Senhor dos exércitos, usou o pecado de Davi, mais a maldade de Satanás, para o cumprimento dos seus planos pessoais, em favor da sua própria glória e para a edificação do seu povo. Você se lembra disso acontecendo em outro lugar da Bíblia? Jó. Os anjos vieram se apresentar para Deus, lá em Jó, e Satanás veio com eles. E Satanás não vem ali gaiato, para ver o que estava acontecendo no mundo celestial, não. Ele vem porque ele tem que prestar contas. Não há nada no reino de Deus que escape do controle do Senhor. Nós, os seres humanos, é que nos iludimos. Mas não há nada que escape do controle do Deus Todo-Poderoso. E Deus onisciente, ele viu. Satanás está rondando Jó. E é Deus quem inicia a conversa. Satanás, você observou meu servo Jó, né? Eu vi que você estava por ali. Você viu como é que aquele homem é íntegro? Você viu como é que aquele homem é santo? Como é que aquele homem é justo? E Satanás, mas também o jeito que o Senhor cerca ele com o cuidado do Senhor, deixa eu ir lá e tocar nas coisas dele. E Deus controladamente move todo aquele processo, dando limites para as ações de Satanás, pondo freios nas intenções de Satanás, para fazer com que Jó chegasse lá na fase avançada da sua vida e dissesse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem.
É claro que a dor foi intensa, foi profunda, mas Jó passou por tudo aquilo ali, saiu daquilo ali vitorioso, muito mais próximo do Senhor e muito mais crescido no conhecimento da graça do Todo-Poderoso, deixando um exemplo, lições, ensinamentos do Senhor para as nossas vidas. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Deus querendo edificar o seu povo, tratando os seus pecados, Deus querendo corrigir Davi, tratando o seu coração. Deus, que não pode ser tentado pelo mal, usa o mal para o cumprimento dos seus propósitos. Exatamente esse é o feito do Senhor dos Exércitos. Usando a maldade de Satanás para o cumprimento do seu bom propósito em favor do seu povo e para a exaltação da sua própria glória. Mas enfim, aqui, qual era o pecado de Davi nesse momento do censo? Se você ler Deuteronômio 17, você vai ver que lá em Deuteronômio 17 existem regras, ordens, leis de Deus, para quando chegasse lá no avançar da história de Israel, Israel então viria a querer um rei como tem as outras nações. Mas Deus então diz, quando vocês, já estando assentados lá na terra, desejarem ter um rei, a coisa não é solta não. Porque eu não vou descer do trono, eu continuarei sendo o rei sobre Israel. Portanto, eu sempre serei o sucerano sobre Israel. Qualquer rei que venha sobre Israel será meu vassalo. Portanto, as leis sobre o meu povo não serão as leis segundo o coração do rei. O rei deverá se sujeitar às minhas próprias leis sempre. E diante disso, vocês terão obrigações para com o rei, vocês terão que sustentar o rei, fornecendo os frutos das suas lavouras, os frutos dos seus animais, fornecendo os seus filhos e as suas filhas para serem servos do rei. E o rei, em contrapartida, ele vai ter que tomar alguns cuidados muito severos no conduzir do reino. E uma das regras de Deus para o rei em Israel é de que ele não poderia juntar para si muitos cavalos. Mas que é isso, né? Qual o problema? O rei gosta de cavalo, vai ter muitos cavalos. Lembre-se de que cavalos, no mundo antigo, eram os carros de guerra. Eram armas militares. Então, quando Deus vem e diz para o rei Israel, não é para você ter muitos, mas muitos cavalos. Deus estava dizendo para o rei o seguinte, não é para você nunca, o rei de Israel, colocar a sua confiança no exército, nas armas, no poderio militar, humano, visível, material. Porque o rei em Israel, ele sempre deveria ser um rei vassalo, confiando no rei todo-poderoso. O rei Israel sempre deveria depositar a sua maior confiança, a sua maior esperança em Deus Todo-Poderoso. E é interessante, meus irmãos, que Davi ele cumpre isso na maior parte do seu governo. O Davi lúcido, em boa comunhão com o Senhor, ele declarou essa confiança em Deus, como por exemplo nós lemos lá no salmo da abertura do culto, Salmo 18, de 1 a 3. Eu te amo, ó Senhor, força minha. E o cabeçalho desse salmo diz que Davi, ele traz essa declaração, esse canto, esse louvor, essa expressão de louvor ao Senhor, depois que ele se viu vitorioso contra todos os seus inimigos. E quando ele olha para toda a sua trajetória de guerras, e ele se vê ali como um rei vitorioso, ele vem e escreve o Salmo 18 para dizer o seguinte, a minha força era no Senhor. E porque foi o Senhor de Israel, e porque foi o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, de tudo que neles há, que conduziu Israel em campo de batalha, nós somos vitoriosos, por isso eu te amo, ó Senhor, força minha. Você conhece esse salmo? O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus é o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Tudo isso que é estrutura de guerra,
Tudo isso aqui diz respeito a fortalezas que eram necessárias aqui nessa terra para os soldados se apoiarem a fim de derrotar os seus inimigos. E Deus está dizendo, Deus é quem é minha proteção. Davi está dizendo, Deus é quem é minha proteção. Sempre me escondi atrás dele. E sempre que eu me escondi atrás dele, o que é que acontece? Eu invoco o Senhor, que é digno de ser louvado, e com toda certeza eu serei salvo dos meus inimigos. E esse mesmo Davi, lúcido, em comunhão com Deus, também escreveu o Salmo 20. De 6 a 9 ele diz o seguinte: agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido, ele responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua mão forte, da sua destra. Uns confiam em carros, está vendo aqui? Os cavalos que o rei não podia acumular. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. É nele que nós depositamos a nossa confiança. Aqueles que confiam em carros e em cavalos, eles se curvam e caem, derrotados. Nós, porém, que nos gloriamos no nome do Senhor, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao rei, responde-nos quando clamarmos. Davi, no auge do reino, confiando e dependendo de Deus. Mas agora, aqui, na velhice, com muitas vitórias militares, com um exército muito bem formado e todo esse exército devoto a ele, com um reino já bem estabilizado, ele vendo a possibilidade dos seus herdeiros ali diante dele, Davi estava com alguma vaidade e alguma soberba no coração. Ele estava empolgado com as suas conquistas, mesmo que na lucidez ele sabia que as conquistas vieram do Senhor, mas quando nós deixamos que as nossas orações se apaguem, quando nós nos afastamos os nossos olhos da palavra do Senhor, nós perdemos a lucidez. Sempre, não era diferente com Davi, não é diferente com você. Davi, o homem que declara essas coisas todas no Salmo 18, no Salmo 20, ao reduzir a sua vida de oração, ao fraquejar a sua vida de leitura da palavra, ele perde a lucidez, assim como acontece comigo e com você. E se hoje, nesse momento da sua vida, as suas orações estão reduzidas e você pouco tempo tem para ler a palavra do Senhor, você perdeu também a sua lucidez com toda certeza e está menos capaz de perceber a ação do Senhor na sua vida. Davi aqui, com a lucidez ameaçada, estava com alguma vaidade, com alguma soberba no coração. Empolgado com as suas conquistas militares, ele queria medir o tamanho das suas próximas façanhas e da sua capacidade. Eu quero saber o tamanho do meu exército. Eu quero saber quantos podem bradar a espada em nome de Davi. Satanás viu a brecha. Vendo a brecha, ele tentou usar isso contra Davi, mas contra também todo o povo, contra toda a nação. Viu a brecha da soberba, viu a brecha da perda da lucidez, viu a brecha do enfraquecimento espiritual. Mas o Senhor, que está no controle de todas as coisas e nunca abandona os seus filhos, nem o seu povo, se levantou sobre Satanás e usou tudo isso, o coração pecaminoso de Davi, a intenção maligna de Satanás, para provar, tratar e abençoar o seu povo. Meus irmãos, tem uns textos que a gente odeia na Bíblia. E a turma que tem dificuldades com a soberania de Deus, eles têm pavor desse texto aqui. Porque a pessoa que tem dificuldade com a soberania de Deus sobre todas as coisas, ela tem que fazer um exercício quase que demoníaco para negar a realidade de Isaías 45, 5 a 7. Olha o que Deus fala aqui. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Versículo 7. Eu formo a luz. Eu crio as trevas. Eu promovo a paz. Eu causo a desgraça. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Que versículo terrível na sua Bíblia, hein? Mas é um Deus
que manda beijinhos, é um Deus só de amor, é um Deus só misericordioso, é um Deus tão benevolente. Aí ele vai falar assim: olha para mim, eu sou o Senhor, eu crio a luz, mas sou eu também que crio as trevas, eu promovo a paz, mas eu também causo desgraça, eu, Senhor, faço todas essas coisas. E sabe quando foi que Deus falou sobre isso aqui? Por volta de 750 a.C. E se você ler Isaías 45, ele menciona o nome de um homem. Alguém abriu aí? Ciro. Você se lembra de quem é Ciro? O imperador medo-persa. O que há de incrível nisso aqui? É que Isaías está profetizando, mencionando o nome de um homem. E Deus está dizendo aqui: eu vou levantar Ciro para fazer algumas coisas em meu nome. Acontece que Ciro só começou a governar em 539, portanto, 200 anos depois dessa profecia. Com nome e CPF declarado por Deus. O que Ciro fez foi extraordinário. Deus o levantou para abençoar o seu povo. Só que entre o Isaías, que profetiza essa palavra, e o Ciro, que é o cumprimento dessa profecia, 200 anos depois, no meio do caminho tem um desgraçado de um Nabucodonosor. Um homem que se levanta, não para abençoar Israel, mas para invadir a cidade, para destruir os muros, para destruir o templo, para acabar com o culto, para estuprar mulheres, para matar crianças. Opa, Deus fez uma profecia, ele vai triunfar. Ele faz uma profecia em 750. Ele vai triunfar lá em 539. Então ele começa a perder o controle no meio. Não. Jeremias vem e fala assim, ó: curvem-se diante de Nabucodonosor, porque esse homem que está vindo com todas essas desgraças, com todas essas calamidades, ele é a vara que está sendo usada por Deus para nos disciplinar por causa dos nossos pecados. Eu crio a luz, eu crio as trevas, eu trago a paz e eu causo desgraça. Ele usa Nabucodonosor para disciplinar Israel por causa da sua idolatria, por causa das suas injustiças sociais, porque eles tinham se desviado dos caminhos do Senhor. Mas depois, lá em 539, ele levanta Ciro, que devasta a Babilônia de Nabucodonosor, e ele então se torna o homem mais poderoso do mundo e liberta os israelitas para eles voltarem para a Terra Santa. Em Nabucodonosor ele vem e traz o caos, e em Ciro ele vem e traz a bênção. E o mesmo Senhor dos exércitos, fazendo as coisas difíceis, fazendo as coisas boas, mas tudo visando a restauração do seu povo, tudo visando a glorificação do seu nome na vida do seu povo. Como aqui. Era pecado, meus irmãos, Davi não confiar em Deus e confiar mais em seu exército. E isso, o fato de você confiar nas suas próprias façanhas, você confiar nas suas próprias habilidades, você confiar no seu próprio suor, isso anda junto com a vaidade e a soberba. Essas coisas são indissociáveis. Aquele não era um pecado somente de Davi. Foi o desejo de autonomia que levou Adão e Eva a caírem lá no Éden. E isso continua acontecendo porque o coração do homem é assim. Você se lembra de um clássico, o rei Ezequias? Rei Ezequias foi um homem exaltado por Deus, porque ele era um rei que lá no começo do seu reinado, ele confiava no Senhor. Deus cuida para que essas palavras sejam registradas ali, a fim de que Ezequias fosse lembrado como um rei que confiava em Deus. Deus se agradou disso. Ezequias, confia em mim. Isso tem que ficar registrado, porque eu gosto de pessoas que confiam em mim. Mas aí o homem, que foi exaltado por Deus por confiar em Deus, avançou nos anos, e chegou o tempo do fim da sua existência. Isaías foi lá, enviado por Deus, falou: arruma sua casa, Ezequias, que você vai morrer. Ezequias, você se lembra? Clamou pela misericórdia de Deus, e Deus falou: profeta, volta lá, fala para ele que eu dei mais 15 anos de vida para ele.
o que é que o homem que confiava em Deus fez com os 15 anos de vida dele. Quando veio a Babilônia, que estava se despontando no cenário mundial, enviou uma embaixadores para visitar a Babilônia, o Ezequias ficou empolgadinho com aquela força mundial. Nossa, é tão bom gente importante, é tão bom gente poderosa, é bom eu tentar impressionar os babilônicos. Vai que uma hora eu preciso deles. E outra, eu quero mostrar para eles, eu sou Ezequias. Olha as coisas grandiosas que eu fiz. E aí abriu todos os tesouros em Israel para a embaixada da Babilônia. Olha aqui, olha como são refinados os nossos azeites. Olha quantos cavalos nós temos. Olha os escudos que usam os meus soldados. Olha como são reluzentes e bem afiadas as nossas espadas. Olha o tanto de ouro. Olha o tanto de prata. Eu fiz isso. Olha como Israel cresceu enquanto Ezequias governou sobre Israel. A embaixada foi embora. Deus mandou o profeta ir lá falar para Ezequias assim: não vai ficar uma grama desse ouro. Tudo vai ser levado por eles. Você se exibiu para eles? Você quis dizer para eles que você foi um rei extraordinário? Você quis mostrar para eles tudo que você conquistou com a força do seu braço, que você é um homem trabalhador, um homem inteligente, um homem bom de serviço? Pois bem, Ezequias, tudo isso, nada, não tem nada que você mostrou para eles que não vai ser levado lá para a Babilônia. E assim foi. Nós também, meus irmãos, temos essas terríveis tendências. Não é o pecado só de Davi, de Ezequias, de Adão e de Eva. Essas coisas, elas continuam nos tentando. E elas continuam sendo pecado contra o nosso Deus. E pode ser que você que está aqui nesta noite também esteja fazendo assim nesses dias. Pode ser que esse perfil, essa postura tenha determinado a forma com que você viveu nessa última semana. Quem sabe nas últimas 2 semanas, nas últimas 3, nos últimos anos. E que se você não se arrepender nessa noite, provavelmente você vai sair daqui e amanhã você vai continuar no mesmo caminho. No mesmo caminho. Se você trabalha demais, e é dedicado demais, e se mata de trabalhar, e em contrapartida, você ora e medita na palavra e cultua a Deus de menos. Trabalha demais. Cultua de menos. Isso significa que você confia muito mais nas suas próprias forças para cuidar da sua casa e do seu futuro do que em Deus, do que no cuidado de Deus, do que na provisão do Senhor. Se a sua dedicação ao trabalho, ao ganhar do pão, se a sua dedicação em buscar patrimônio e construir um império e ampliar as posses, atrapalha o seu culto a Deus, diminui o seu tempo com o Senhor, complicam a sua vida de oração, reduzem a sua meditação na palavra de Deus, com essas ações você está dizendo: eu sou bom, sou trabalhador, sou honesto, eu tenho saúde, eu tenho ânimo para acordar cedo, ir trabalhar e me dedicar, eu confio em mim, é eu que ponho o pão lá em casa, eu tenho saúde para fazer isso. Alguns, inclusive, podem chegar ao ponto de tratar os momentos diários com Deus quase que como sendo um estorvo para uma agenda ocupadíssima em obrigações. É claro que ninguém declara isso com palavras. Não, devocional atrapalha a minha vida. Não, eu tenho que tirar um tempo ali para orar e para ler a Bíblia, isso atrapalha demais a minha agenda. Ninguém declara isso com palavras, mas declara com a correria e com o ativismo. Sabe como? Eu tenho tanta coisa para fazer hoje, mas tanta coisa para fazer hoje, que eu não vou conseguir fazer devocional. Eu tenho tantas obrigações para o dia de hoje, que eu não vou conseguir tirar um tempo para orar, para ler a Bíblia, para mostrar para Deus que eu confio nele, que Ele é quem é o meu provedor. Hoje o dia foi tão cheio, o dia hoje foi tão corrido, eu tive tantas obrigações, que eu não consegui orar e ler a Bíblia. Eu só consegui ir lá e trabalhar, e buscar, e exercitar a força do meu braço, e pôr em ação a minha inteligência,
fazer aquilo que eu consigo, e não tive tempo para buscar o Senhor em oração, mostrando que Ele é o principal da minha vida, que Ele é o meu tesouro, que Ele é o meu provedor, que é Ele quem sustenta a minha casa. E se está sendo assim, Deus, Ele está muito descontente com você. Igual Ele estava com Davi, igual Ele esteve com Ezequias. E mais, o diabo, ele está sabendo disso e vai querer tirar proveito disso. Igual foi com Davi. E provavelmente, Deus vai permitir tentações para você ser provado e voltar para os braços do Pai. Para voltar a depender do Senhor. Para voltar a organizar a sua agenda, colocando Deus como prioridade na sua agenda, para assim, então, de forma prática, você dizer: Senhor, eu vou sair para trabalhar, obrigado porque o Senhor me deu inteligência, obrigado porque o Senhor me deu saúde, mas, Senhor, se eu não tiver esse tempo com o Senhor aqui, eu morro. Lembra aquela historinha, de vez em quando eu menciono aqui para os irmãos, e que eu já esqueci quem foi que falou, um dos reformadores. Nós dizemos: eu tenho tanta coisa para fazer que eu não vou ter tempo para orar hoje. Se não me engano, Lutero. Eu tenho tanta coisa para fazer hoje, mas tanta coisa para fazer hoje, que se eu não passar 3 horas orando, eu não vou conseguir fazer nada. E é para isso que Deus nos chama nessa noite, meus irmãos. E se está sendo assim, se Deus ele tem ficado com o resto do seu tempo, se Deus tem ficado com o resto do seu trabalho, se depois de toda uma agenda completamente dedicada às suas façanhas pessoais, essa prova virá com toda certeza. Você está preparado para essa provação que está logo ali, nos próximos dias, nas próximas semanas? Eu não sei qual é o tempo de Deus para você. A prova veio para Davi, o homem segundo o coração de Deus. E Davi caiu em tentação. E ele pecou. Você está mais preparado que Davi para resistir no dia mau? Joabe e os outros oficiais, eles alertaram Davi. Eles falaram: Davi, faz isso não. Para quê? Eles estavam entendendo que havia soberba, que havia vanglória. Davi, você vai pecar, Davi, faz isso não. Que Deus multiplique os seus homens 100 vezes mais. Você sabe, todo mundo é fiel a você. Para que isso, Davi? Não mexe com isso, não. Mas Davi, alucinado, ignorou os avisos e ordenou o censo, que foi parcialmente executado, porque Joabe não conseguiu concretizar. Ele entendeu: não posso terminar isso aqui. Isso está errado demais. Assim como com Davi, um dos maiores problemas desses pecados, autoconfiança, ativismo, soberba, vanglória, é que esses pecados, eles nos cegam e nos tornam surdos para os avisos, inclusive os avisos de Deus. Porque esses pecados, eles parecem virtudes nos nossos dias. Fulano é autoconfiante, olha a autoconfiança dele. Fulano é trabalhador demais, olha como ele é trabalhador. Olha como fulano é bem sucedido, olha como fulano é disposto. Só que é isso que é visto como virtude pela nossa sociedade, muitas vezes esconde pecados contra o nosso Deus. Preguiça, meus irmãos, é pecado. Não acordar cedo, tomar café e trabalhar é pecado, desonra a Deus. E a palavra do Senhor diz que quem não trabalha, que não coma. Mas o ativismo, a correria, sem espaço para adoração, sem espaço para culto, sem espaço para eu me aquietar e ouvir o Senhor no meio da rotina escaldante, isso revela egolatria, culto próprio, culto pessoal. Eu me amo, eu sou capaz, eu tenho condições. O pecado de Davi aqui, o pecado de Satanás, lá no princípio da queda. E a disciplina de Deus veio. E Deus deu para Davi 3 opções. Davi escolhe 3 anos de fome em toda a terra,
3 meses de guerra, você não vai estar vencendo, não. Você vai estar perdendo nesses 3 meses de guerra. Ou 3 dias de praga trazidas pelo anjo do Senhor. Davi escolheu 3 dias de praga. E antes de se cumprir os 3 dias, 70 mil homens em Israel já tinham morrido por causa daquela praga. Aí Davi assusta, segundo Samuel 24:17, ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: Senhor, fui eu que pequei, fui eu que cometi a iniquidade. Estes homens, eles não passam de pobres ovelhas. O que foi que eles fizeram, o que foi que o povo fez, que o teu castigo, que esse castigo caia sobre mim, sobre a minha família. Os nossos pecados afetam todos ao nosso redor. Eles não andam só com você. Seus pecados contra o Senhor prejudicam todos ao seu redor, inevitavelmente. Seu cônjuge sofre por causa dos seus pecados, seus filhos sofrem por causa dos seus pecados, a igreja do Senhor sofre por causa dos seus pecados. Nós não somos indivíduos isolados. Tudo que nós fazemos reverbera na vida das pessoas que nós amamos, nas vidas das pessoas que são importantes para nós. O pecado de Davi afetou toda a nação. Os seus pecados, sejam quais forem eles, machucam toda a sua casa, machucam a igreja do Senhor. Por isso o Senhor, ele se levanta, sim, para nos disciplinar, para nos tratar, para fazer com que pare a nossa iniquidade, para fazer com que os outros parem de sofrer por causa do nosso próprio pecado. Agora, por que será que Davi escolheu a praga, né? 3 anos de fome, é muito. 3 meses de guerra perdendo, é muito. 3 dias de praga, o que são 3 dias de praga, né? O problema é que era uma praga enviada por Deus. Você lembra o que o anjo da morte, enviado pelo Senhor, numa dessas pragas, fez com o Egito em uma noite só? Em uma noite só, o Egito quase foi devastado e ficou praticamente sem herança. Ali seriam 3 dias. Era a pior de todas elas. Agora, por que foi que Davi escolheu logo esta? Ele não considerou o tamanho da praga, mas ele considerou quem iria atuar contra ele. Vou lutar contra a fome, as intempéries do clima, contra gafanhotos, contra a seca. Isso é grande demais. Ou eu vou lutar contra um exército que o Senhor já falou, vai entrar aqui e vai ficar correndo atrás de mim e eu perdendo por 3 meses, isso é grande demais. Ou contra o Senhor Todo-Poderoso, Criador de todo o universo. Esse inimigo é invencível. Mas Davi escolheu assim porque ele sabia que Deus poderia parar a praga. Não era uma garantia de que ele pararia. E Davi, naquela altura da vida, já sabia que às vezes Deus não para. Você se lembra? O seu filho com a Batseba morreu. Mesmo que ele tenha se humilhado profundamente, tentando trazer para si a misericórdia do Senhor. Não veio e a criança morreu. Mas aquela amarga experiência lá do passado não mudou o caráter misericordioso de Deus para Davi. Porque não mudou o caráter misericordioso de Deus em Deus. Davi sabia muito bem que Deus poderia parar de destruir o povo em algum momento em que houvesse arrependimento genuíno nos corações. O arrependimento, o quebrantamento interrompem a disciplina, a praga trazida por Deus. E Davi, ele tinha essa esperança. Davi se arrependeu e, arrependido, construiu um altar para adorar a Deus. E porque ele adorou ao Senhor arrependido, o que foi que aconteceu? Deus aceitou aquela adoração e parou de punir Israel ali. E aquele lugar em que Davi fez aquele altar para adorar o Senhor, para que ele fosse perdoado e a praga fosse interrompida, veio a ser o lugar da futura construção do templo de Salomão. A sua vida, meu irmão, ela pode ser restaurada. Essa é a boa notícia.
Essa palavra, ela vem para te dizer, você está errado. Se você está vivendo assim, você está em pecado. A mão do Senhor pode pesar contra você a qualquer momento, porque o Senhor que sonda os corações, Ele conhece o seu, Ele está vendo o seu desprezo a Ele, Ele está vendo o seu culto às coisas dessa vida, Ele está vendo essa soberba, Ele está vendo essa autoconfiança, e Satanás também está vendo. E haverá um desejo de tentação, e haverá, muito provavelmente, a permissão para a prova. Mas a sua vida pode ser restaurada. Esse é o anúncio principal. Mas ela só será restaurada se acontecer como aconteceu com Davi. Depois que o seu culto ao Senhor for restaurado também. E foi para isso que o Senhor te chamou aqui nessa noite. Ele te trouxe aqui para te chamar a restaurar o seu culto. Ele te chamou aqui para você repensar a sua jornada, repensar a sua agenda, repensar a sua rotina, restaurar o altar da sua vida, restaurar esse lugar de adoração no seu dia a dia, colocar na sua agenda como momento principal a eira de Araúna, lugar em que esse altar é restaurado e você voltará primordialmente no início do dia, como sendo o mais importante da sua rotina, o adorar o Senhor, o separar tempo para orar, o separar tempo para ler a palavra. E aí não tem mágica, não tem receita mirabolante. Se você esperava que eu ia combinar com um milagre ou com algo assim que você ia falar, não, o Senhor está te chamando para que na sua rotina você se organize e volte a ter tempo para Deus. Volte a ter tempo com o Senhor. E que esse tempo com o Senhor seja a principal parte do seu dia. De cada um dos seus dias e de todos os seus dias. E hoje é uma noite para a restauração desse altar. Feche seus olhos. Talvez você precise confessar pecados assim ao Senhor nessa noite. Senhor, eu estou numa loucura, eu estou agindo, eu não admito isso, Senhor, eu não entendo que é assim, mas, Senhor, se o Senhor está falando comigo é porque eu posso estar nesse pecado. Ou, Senhor, eu tenho consciência. Estou numa correria louca, e eu nem me lembro a última vez que eu parei para orar, não me lembro a última vez que eu parei para adorar ao Senhor. Eu estou terceirizando isso só para o culto no domingo. Mas o Senhor nos chama, meus irmãos, para vivermos em adoração, para vivermos em culto, para que o culto seja uma constante nas nossas vidas, para que tudo o que nós fizermos seja culto ao Senhor. Mas para isso acontecer, você vai ter que se organizar, você vai ter que restaurar esse altar, você vai ter que voltar-se com seus olhos para a palavra do Senhor, seus joelhos vão ter que se voltarem para o chão diante do Senhor, você vai ter que voltar a buscar o Senhor em oração. E quando você fizer isso, e somente quando você fizer isso, somente se você fizer isso, a sua vida com o Senhor será restaurada, e a benevolência do Senhor, a misericórdia, essa graça do Senhor, elas serão visíveis na sua vida. Mas não tema, não insista em continuar distante do Senhor, em continuar frio, em continuar obcecado pelas coisas dessa vida, dando para o Senhor o resto, a sobra, se sobra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós, porque nós somos tendentes, Pai, a nos perdermos na jornada, a nos perdermos na rotina, a desonrarmos o Senhor com agendas tão cheias de tarefas e tão vazias de adoração, tão vazias de devoção, tão vazias de culto. Nos perdoa, meu Deus, porque muitas vezes, muitas semanas nas nossas vidas, a gente só cultua o Senhor quando a gente está aqui. E quando é assim, a gente não cultua o Senhor, é hora nenhuma. Mas que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, Santo Deus. Leva-nos à restauração, por meio da restauração do altar da adoração em nossas vidas pessoais, Pai. Que o altar de cada um de nós, em cada uma das nossas eiras geraunas próprias, esse altar seja restaurado na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta, na sexta. Nos ajuda, Santo Deus, a priorizarmos o Senhor no meio dessas rotinas tão corridas, tão cheias, tão escaldantes. Para a glória do Senhor,
para a alegria das nossas casas, para a edificação da tua igreja, Santo Deus, para o nosso deleite em ti, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém.